Estamos voltando, retornando com o programa Insight, são 9 horas e 33 minutos. Deixamos no bloco anterior a questão para a doutora Ana Cláudia e para a doutora Liz Baini sobre as pessoas que têm um mundo interno prioritariamente destrutivo, desintegrador, e que acham que isso é o certo, que é o correto, que não têm consciência da maldade e, pior, acham que o predomínio desses aspectos é que vai levar a humanidade a ser de um jeito mais eficiente, mais organizado e tudo mais. Citamos Hitler, citamos alguns ditadores que levam o país ao caos, pessoas que semeiam um holocausto, que destroem, que matam em nome de algo que eles consideram muito legal. E estamos falando de puro instinto de morte. Puro é a morte, mas puro no sentido de incremento, grande predomínio, mas muito grande comparado com a média da população. As pessoas normalmente tendem à integração, essas pessoas tendem à desintegração, e a desintegração com uma bandeira de que vai integrar. Ou seja, quando o indivíduo invade o país, tomamos Hitler como exemplo, invade o país, semeia a guerra, mata, faz a seleção natural de que esses são melhores que os outros e destrói as pessoas para construir. E na cabeça dele ele está construindo uma nação, integrando. Ou seja, usando um pensamento aparentemente integrador para desintegrar. Olha, é verdade. E tem uma coisa que é a volta do reprimido, que eu acho que em parte nós estamos vivendo isso nesse momento. Para mim não tem nenhum sentido elaborativo, porque nós estamos caminhando para algo parecido, não sei se a Segunda Guerra Mundial de Hitler. Eu queria só fazer tratando... Essa é uma pergunta, eu vou só fazer um breve intervalo, breve corte, já vou lhe devolver a palavra, porque essa vai ser a pergunta seguinte que nós gostaríamos de discutir. Se há um movimento de onda na humanidade globalizado à desintegração. Se nós podemos dizer que a saúde mental universal, vamos dizer assim, oscila, ora, momentos históricos mais integrados e momentos históricos mais desintegrados. Se dá para falar isso? Eu acho que sim. Mas depois, vamos primeiro falar do Hitler. Não, eu acho que é difícil para nós pensarmos que tem, e vemos em crianças, bebês pequenos e crianças, que nascem indivíduos com grande predomínio da instintividade de morte, como essência desse indivíduo. E isso nós vemos desde bebê, desde a amamentação, desde o bebê, desde a infância, das relações dos colégios, das relações afetivas em geral. Então, tem pessoas, e eu diria que Hitler era isso, que além da psicose, porque tem pessoas que têm a psicose, mas são bons. Sim. E tem pessoas que são psicóticos e são ruins. Sim, de má índole. De má índole. A gente diz em espanhol de mala leche. Sim. São pessoas ruins, que é isso que nós estamos conversando aqui hoje. Então, não quer dizer que toda a psicose, que toda a doença mental, a pessoa, na sua essência, é ruim. Tem pessoas que falam com o Peron, com a Greta Garbo, tal coisa, mas estão dando balinha para as crianças, sim, abraçam, trazem um presentinho, estão preocupados com... E tem pessoas como Hitler e o Maduro, que a desintegração pela desintegração, eles estão tentando um ideal que não existe, que está dentro deles, mas que em realidade se esconde o infligir sofrimento, o maltrato, a destruição. Em massa. Em massa. Em massa. Agora, o que faz então que as pessoas fiquem tão seduzidas por isso? Porque tem um apoio. Hitler teve um apoio de toda a Europa. Não, toda a Europa não. Não, ele teve... Então, quando eu digo que teve um apoio... Da Itália... mas quando eu digo Portugal... durante a guerra, mas quando eu digo um apoio a toda a Europa, o nacionalismo na Europa de Hitler era um movimento de toda a Europa, tinha partidos nacionalistas em todos os países da Europa, tanto é que nas forças armadas do exército alemão tinham soldados russos, soldados franceses, soldados ingleses, lutando contra seus próprios países. É que parece que aí há por parte dessas personas, né? E aí também, se a gente traz para aspectos de criminalidade mais micro, né? Mas parece que há um
uma capacidade de sedução, né? Uma capacidade de seduzir o outro, né? De envolver o outro com um discurso, né? Que de algum modo é acentuado, né? Por isso é que muitas vezes a cooptação, né? Para o crime, para a corrupção, por exemplo, né? Também vai acontecendo por esse discurso sedutor, né? Por esse discurso de que é o melhor, de que é o caminho, de que é o que se deve fazer, enfim. No sentido de que seria uma vala comum, onde essas pessoas com essas características poderiam circular tranquilamente. Sem serem questionadas. Exatamente, exatamente. Mas é assim, para as coisas acontecerem, esse par, essa nação, essa dupla, esse grupo tem que ter coisas que se complementem. Uma certa identidade. Ou no bom ou no ruim. Então, para isso ter se dado, que houve em algum momento, a gente diz, sistemas complementares entre uma parte e outra. Então, se diz que a Alemanha, no caso do Hitler, era o único país onde essas questões todas podiam acontecer, porque era o país onde tinha a sociedade mais severa, mais repressora, onde os pais delegavam para as escolas e para os professores a tirania de casa, e onde as crianças eram absolutamente submissas. Então a população era uma população histórica submissa. Havia um momento histórico, não podiam nada, pensar com profundidade, era absolutamente... Onde essas ideias se encaixavam e a vala comum, digamos assim, se criou na nação e não só numa família ou numa região, onde todo mundo de alguma forma passou cegamente a enxergar aquilo que sofriam em casa e na escola e na própria sociedade como se fosse um padrão de normalidade. Exatamente. E não questionaram. Não, e tem uma história, perdeu a Primeira Guerra Mundial. Bom, ódios, mágoas. Ele mesmo tinha sido cabo na Primeira Guerra Mundial. Estava passando uma situação econômica difícil. Sim. Então, é uma série de fatos. Para algo se dar, não é como um fator só. Não é um fator só, é uma conjunção de fatores daquele grupo, daquela dupla. Como um acidente aéreo. Como um acidente aéreo. Um acidente aéreo nunca é um fator. Nós temos que ter uma conjunção de situações para que se dê algo naquele momento com aquelas pessoas, exatamente com aquelas pessoas naquele momento. Que esses inconscientes, de alguma maneira, isso de uma maneira completamente inconsciente, se comunicam e se complementam, nem que seja no negativo. Assim. Daí vem a ideia de que Deus cria o diabo junto. Eu quero voltar ainda relacionando com isso, e algo que falamos no fim do bloco anterior, que é essa questão, né, do que fazer com esses indivíduos que têm essa característica e que tenderão a essa repetição. Quer dizer, eu acho que o Dr. José perguntava, tem solução, né? Não tem solução, enfim. E o que a gente observa no âmbito do direito penal, né, é que geralmente essas pessoas que são repetitivas e reprodutoras de um padrão de comportamento, de destruição, destrutivo, enfim, elas acabam permanecendo muito tempo segregadas, né? Então tendem a ter, né, punições do ponto de vista quantitativo significativas, mas no Brasil nós temos um limite, né? Ou seja, no Brasil ninguém pode permanecer preso, segregado por mais de 30 anos, né? Então 30 anos é o tempo máximo, não é o tempo máximo de pena, tá? Penas, nós temos aí historicamente pessoas condenadas a 80, 90, 120, Abdel Maci, enfim, 300 e não sei quantos anos. Quer dizer, não é a quantidade de pena, mas é a quantidade de pena cumprida, ou seja, ninguém pode ficar mais de 30 anos, tá, segregado. E aí o que acontece com essas pessoas, né? A gente tem exemplos também tradicionais no Brasil, o próprio bandido da luz vermelha, muito conhecido, enfim. Uma pessoa fica 30 anos segregado dentro do sistema carcerário, já tem, tá, uma desagregação, por algo instalado, ou seja, fica 30 anos lá e tem que ser colocado solto, tá? E aí o que acontece? A morte. Com toda essa bagagem. Ou seja, o bandido da luz vermelha saiu, acabou morto, assassinado 2, 3 dias depois de liberado, por uma pessoa que já não tinha mais nenhuma condição, né, de estabelecer relações mínimas, né, socialmente, enfim, acaba
ou se matando, ou acaba morrendo, sendo morto, enfim, assassinado. Então, realmente, né, a pessoa tenderá a permanecer no sistema carcerário, né, durante longo período, porque se ela tiver a oportunidade de sair, ela poderá até sair, né, mas ela vai reproduzir aquele comportamento criminoso e ela vai retornar para o sistema carcerário. E assim ela ficará, não tem... Porque parece aí, né, parece duro dizer isso, mas parece que não tem solução mesmo, né? Ou seja, mas eu acho que não há solução. Né? Eu acho que são pessoas que não têm condições de viver em sociedade. De alguma maneira, não estou dizendo que tenha que castigá-las, assim, no sentido de punição, mas no sentido de afastamento, de afastamento da sociedade. Porque são pessoas que não têm saúde psíquica para modificar isso, não tem suficiente instintividade de vida, no sentido que possa neutralizar ou modificar isso. Na nossa área do direito se diz que não há o que fazer, porque essa pessoa ela não consegue sequer compreender bem o castigo que está sendo imposto, porque a pena tem essa característica, né, de expiação, de castigar. Não seria, isso é que eu acho equivocado. Não teria que ser um castigo, teria que ser como algo que não pode viver em sociedade. Isso, e é isso que eu ia dizer, ou seja, ela não percebe o castigo também não lhe faz muita diferença, não é retificador. Não há condições de reinserir socialmente, porque só se pode reinserir quem de algum modo modificou e se inseriu em algum momento. Quer dizer, se é uma pessoa que é desagregada, que não está inserida, que não tem um padrão possível de inserção social, eu não posso reinserir, porque reinserir pressupõe, né, uma inserção anterior. Se é uma pessoa que é desagregada, ela não tem inserção, não pode ser reinserida. Então, ela não é castigada, ela não pode ser reinserida. Então, o que sobra? Sobra exatamente essa questão. É uma pessoa que tem que ser vigiada, ela tem que ser segregada, ela tem que ficar afastada, né? Ela precisa ser cuidada de algum modo, ela precisa ser cuidada, né, por si e também pelos outros. Então, ela precisa de cuidado. E isso, às vezes, não soa tão bem, né? Porque parece assim, mas cuidar esse sujeito, cuidar esse maluco, mas ele precisa ser cuidado. É o indivíduo que está preso, que é liberado para passar o dia trabalhando ou em casa e à noite voltar para o presídio, e nesse intervalo ele assalta, ele mata, ele rouba, etc. Porque ele não está retificado, ele não está corrigido ou modificado para ser reintegrado de forma adequada. Então, antes de passar a questão das oscilações na saúde mental da população mundial, eu queria justamente colocar esse ponto. Nós partimos do princípio, então, considerando esses elementos todos, que o indivíduo não pode viver sem lei, porque a lei é organizadora para aquele sujeito que não tem uma organização interna. Quando o indivíduo não tem uma organização interna, nós sabemos que a falha está nas relações primárias, ou seja, pai e mãe. Cadê o pai e a mãe do fulaninho? Primeira pergunta que a gente se faz, cadê? Não tem pai. O pai é desconhecido, a mãe estava na rua ou não trabalhou, deu para fulaninho criar, fulaninho tinha mais 11 filhos, não criou, enfim. E o indivíduo se criou como um sobrevivente. Nesse sentido, ele é uma vítima, vítima da sociedade na qual nós vivemos. E que não damos bola, não olhamos, não temos projetos, não temos nada nesse sentido. Bom, se ele nasce e se cria dessa forma, ele vai ser um sujeito sem lei, porque a lei se aprende em casa, botando limites, isso pode, isso não pode, isso é feio, isso não se faz, agora sim, agora não, acorda, almoça, horário para ir à escola, voltar, tem que ir à escola, estuda. Aí, assim criamos a lei. Quando a pessoa chega na vida adulta ou na adolescência sem leis, é porque ele não teve nada disso. E é uma vítima nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele passa a ser uma pessoa desadequada, desajustada, onde a sociedade tem que olhar. E aí é onde a justiça, a lei entra. Porque se não teve lei em casa, na infância e na adolescência, a justiça e a sociedade, através da justiça, tem que colocar leis na vida adulta, que são as contenções que o indivíduo, que essas pessoas precisam. Quando nós andamos no trânsito, nós normalmente ou prioritariamente cuidamos do outro, paramos para o pedestre, eventualmente podemos passar uma faixa tal, estamos distraídos, mas não com a intenção de matar ninguém ou machucar alguém. Mas temos essa consciência maior de comunidade, de viver em grupo. Essas pessoas não tiveram um grupo. Eles são sobreviventes, estão muito próximos do mundo animal. Então, eles precisam que alguém faça essa contenção.
e ao mesmo tempo essa contenção não é feita de forma consciente, assim como nós estamos dizendo. Quem organiza isso não tem esse conhecimento profundo, ou não quer, enfim, ou não quer dispor o dinheiro para isso, quer dispor o dinheiro para outras coisas, etc, etc. Então aí nós temos um grande problema, porque nós sabemos que o indivíduo se forma desse jeito por falta de estrutura familiar. Ao mesmo tempo, o Estado que deveria dar a estrutura é ausente, porque nem sequer tem noção desse tipo de coisa, e aí nós temos a fórmula do caos e a criminalidade. Aí nós temos o morro, nós temos a periferia em termos gerais. E aí temos o caos e temos no caos a questão da insegurança, né? Que vem como consequência disso. Se o indivíduo não tem lei, nasceu em um lugar sem lei, o normal para ele é pegar o que é do outro, é matar o outro, é bater no outro, invadir o outro. Isso é normal. Claro, eu acho que aqui nós temos duas situações. Uma é o mundo interno de cada um de nós, Sim. de cada indivíduo. Que é a origem disso tudo. Que independe, às vezes, da realidade externa. Às vezes não é nem pessoas da periferia que matam, que roubam. Sim. Nós estamos vendo a nossa política atual, que é uma maneira de matar. Quando eu tenho bilhões de reais, um exemplo disso. De reais e não estou preocupada com a saúde, que como aqui há 2 anos atrás não havia eritromicina nos postos de saúde, porque isso e aquilo, é uma maneira de matar também. E não são classes sociais mais desprivilegiadas. Então, isso independe da classe social. Agora, nós temos o inconsciente interagindo com a realidade externa. Realmente, nós temos uma realidade externa diversa, onde há agressões, não tem lei, vale tudo, botaram no mundo, e nem sei por que me botaram no mundo, porque não tem um mínimo de cuidado necessário para algumas coisas. Isso é o que eu vou, essa é a compulsão-repulsão. Isso é o que eu vou reproduzir nas relações. Então, eu acho que, vamos dizer para nós mudar, onde é o país que nós vivemos, para nós mudar no nosso país, nós temos que mudar com as crianças para gerações futuras. Nós temos que apostar em quem está pequenininho, em quem vai nascer, para daqui 20 anos, nada mais que 20 anos modificarmos. Tá bem, nós podemos fazer algo paliativo, trabalhar com jovens, porque tem jovens que se nós trabalhamos, eles tomam e eles vão adiante. Outro dia mesmo eu estava falando com uma pessoa que morreu o dono do negócio, e ele trabalha desde a adolescência. E ele disse, foi meu pai, ele me ensinou tudo. E depois deixou o negócio para ele. Mas tu vê que alguém pôde tomar algo que se mas alguém aí surgem sentimentos nobres, a gratidão, o reconhecimento, então, que não é muito comum no ser humano. Mas a isso, então, se o Estado pode atuar ainda, não estou dizendo que agora nós temos que esquecermos isso, mas se nós não apostarmos nas gerações futuras... Eu acho que o investimento tem que ser num incremento, numa valorização das relações humanas e das relações sociais desde o momento lá da concepção, do nascimento, da educação da criança, porque tudo o que se fizer, até considerando um pouco a questão da insegurança ou da segurança pública, quando a gente fala em segurança, a gente remete ao contrário, né? Se estamos falando na necessidade de segurança, porque estamos inseguros, enfim. É como a doutora Liz referiu, nós temos medidas aqui e acolá paliativas. Mas o que parece que é necessário hoje é a recuperação ética, né? E uma recuperação também normativa de limites mesmo das relações.
porque o Dr. José traduzia bem, quer dizer, uma pessoa, uma criança que não teve essa vivência, que não teve essa experiência desde o seu núcleo familiar, ou seja, que nunca teve limitações, que nunca entendeu o valor, né, da norma, não da norma jurídica, mas das normas, das relações éticas, das relações humanas, enfim, ela dificilmente ela vai captar, e ela vai se submeter e vai entender a necessidade de submissão a uma normativa mais adiante, a uma normativa aí jurídica, uma normativa do direito, os limites impostos, né, pelo direito. Ela não compreende porque ela não compreende para que ela precisa. Né? Porque se durante todo esse tempo ela viveu... Aí então o jeitinho brasileiro. Ela viveu sem, então agora para que ela vai se submeter? Né? Então, agora, quando a gente observa os países que deram certo na vida, estamos olhando para alguns países da Europa em especial, são países que têm um grande investimento nas crianças, nesse sentido de criar crianças onde todo mundo tem um curso superior, etc. E um sistema de leis muito bem aperfeiçoado e rígido, onde as pessoas, de alguma forma, por terem boas criações, terminam respeitando, e, ao mesmo tempo, leis que não permitem grandes deslizes, são como corredores na vida que faz com que o indivíduo ande ali dentro, e é um corredor estipulado pela sociedade. Por exemplo, a questão da tolerância zero dos Estados Unidos. A sociedade determinou que nós queremos tolerância zero, assim que nós queremos viver. Dentro desse corredor, tudo é permitido, liberdade total, país mais democrata do mundo, sempre e quando as pessoas estejam dentro desse corredor. Se sair 1 milímetro fora, é preso, é detido, é culpado, é punido. Mas a sociedade determinou que fosse assim. Esses países são os países que crescem mais, onde todo mundo, de alguma forma, o salário mínimo é maior, as pessoas todas têm uma profissão importante. Tanto é assim que eles precisam, no caso da Europa em especial, de migrantes, de pessoas que venham de outros lugares para exercer funções que eles já não estão mais aptos a exercer, porque todos são formados. Então, o indivíduo, para ser pedreiro, lixeiro, varredor, faxineiro, encanador, um engenheiro, um advogado, um médico, um arquiteto, um professor, já não quer mais fazer isso. O salário mínimo na Suíça é 10 mil reais. Então, eles precisam importar pessoas que não tenham essa formação para exercer esse trabalho que eles já não querem fazer mais. E vão ganhar muito bem. O salário mínimo é 10 mil reais. Mas, claro, estou dizendo a Suíça, evidentemente que nem todos os países da Europa são assim, mas todos têm um salário mínimo muito bom, as pessoas vivem relativamente bem. Nós não temos essa concepção aqui, nem de investir na criança, nem de colocar um sistema de contenção na vida adulta para quem porventura não tenha entendido bem o que é o certo e o que é o errado, porque os pais não puderam exercer essa função, e aí nós temos um descontrole, nós temos uma bagunça. Ao contrário, até poucos anos atrás, o jeitinho brasileiro, que era o burlar, era algo super bem visto. O resultado está aí. Não precisamos falar muito, né? Não, isso é que eu acho, mas também nós temos que ver no nosso país o tamanho do país. Mas, por exemplo, eu acompanho pessoas na Suécia. A licença maternidade na Suécia é de 1 ano. E eles não querem que volte a trabalhar. E a licença paternidade é de 1 ano. Onde o Estado assume o salário daquela pessoa. Então, em quem se está investindo? Na criança. Exatamente. Na criança. Exatamente. Faz toda a diferença. Faz toda, claro. Toda a diferença. É impossível, porque o tamanho da Suécia, o tamanho do Óbvio, Estado. importar esse modelo, mas... De qualquer maneira, ela rouba menos que aqui. Claro. Dinheiro tem, é questão de organização, né? Claro, é o que eu digo. Não estou querendo que aconteça isso, mas tender a isso é diferente. Onde nós pensamos que o pai tem que estar junto, que o pai é uma figura fundamental. Isso não é o modelo dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, a licença maternidade 3 dias, 3 dias. Do pai 1. Maternidade, 3 dias. Pelo menos no estado de Nova York. Também não é um modelo. É uma coisa impressionante, não é um modelo. Mas estão investindo na criança. E não fazem questão de que essa pessoa volte, que é para ficar... Sim, para poder acompanhar. Acompanhar. Depois disso, essa criança vai, que eles chamam de sistema, que são escolas, uma que estão preparados para receber tudo isso. Volto a dizer, não estou querendo que a gente traga tal qual o modelo.
mas teríamos Em algum momento teríamos que chegar lá. Dentro da nossa realidade, nós teríamos sim, que apostar. Exatamente. Sim. Tem um projeto, Isso, pelo tem menos. um projeto maior, né, porque para daqui a 20 anos, tal coisa, nós podemos chegar a isso, investir nisso. Por isso que toda a política pública que envolve o tema da segurança e o tema de combate à criminalidade, né, e os números hoje assustam, né, nós falávamos aqui no nosso intervalo, parece que assustam mais do que em outros tempos, ou pelo menos a gente tem essa sensação, né, alguns acham que não, que é o mesmo, mas de qualquer modo os números estão aí, e qualquer política então pública que tenha em mente, né, a questão da segurança precisa fazer forte investimento na questão da educação, né, da educação formal da criança, desde esse momento, ou seja, porque não é possível atacar, né, depois já a consequência. Claro. Isso não quer dizer que não se deva atacar a consequência. Mas não dá para fazer. Prevenção, exatamente. A prevenção da violência. Tem que trabalhar na perspectiva da prevenção. E não há outra forma de prevenir senão através de educação. Quer dizer que o Estado é um gerador de violência. Sem se olharmos dúvida. por esse lado. Claro que sim. Isso é consequência das más administrações, da falta de visão das pessoas que nos administram. Porque o Estado, dentro do inconsciente de cada um, é o pai. Representa os pais. Quem é que contém, educa, conduz. Agora, se os nossos próprios pais dão modelos extremamente duvidosos, nós não podemos exigir de mais nada. Basta ver que quando se fala, né, em anúncios, né, por exemplo, de políticas públicas em combate à segurança ou de enfrentamento dos índices de criminalidade, o que se tende a reproduzir é sempre a mesma coisa, ou seja, é aumentar o número de vagas nos estabelecimentos prisionais, é colocar mais polícia na rua. Isso, não estou dizendo que isso não seja necessário, porque é bem necessário também, mas investimento em educação, né, em formação, em manutenção dos vínculos, né, das crianças e dos adolescentes num sistema, né, de educação razoável, não se ouve falar. Então é sempre atacando já lá o fim. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo novamente, passaram mais 30 minutos, o programa vai voando, nós já vamos nos encaminhando para o último bloco de 30 minutos. Ficou como síntese desse bloco, ficou a ideia de que as pessoas terminam violentas porque tem dentro de si tendências violentas que não foram neutralizadas, percebidas e neutralizadas no ambiente da casa, por 1000 razões, fundamentalmente porque os pais não estavam conectados ou não tinham pais, algo nessa casa não aconteceu de forma eficiente, no sentido de neutralizar o pior da criança com o melhor, isso dá muito trabalho, e essa criança chegou na adolescência, com esse mundo perturbado, o Estado também não se preocupou em fazer esse acompanhamento, esse acessório, digamos assim, essa política de neutralizar os aspectos negativos com os melhores. As leis que deveriam existir não são suficientemente organizadas como para criar esse corredor de contenção. Bom, temos a fórmula da desgraça, da tragédia, evidentemente, da criminalidade, da violência, do abuso, da corrupção e tudo mais. As próprias pessoas que deveriam criar as leis de forma adequada são produtos desse meio. Nós estamos vendo isso permanentemente, então o indivíduo não tem nem cabeça. Ele considera normal ser assim, porque ele nasceu e se criou nesse esquema. Por isso nós perguntamos, cadê o pai e a mãe do Lula? Onde é que estavam o pai e a mãe do Lula? Do Eduardo Cunha, cadê o pai e a mãe do Eduardo Cunha? Do Cabral, eu sei que parece que é um senhor que é jornalista, até que parece que está muito doente e tal, mas na infância do Cabral, cadê o pai e a mãe do Cabral? Onde é que eles estavam? Com que se preocupavam? O modelo Estamos falando disso, para dizer 3 aqui, poderíamos passar um mês todo citando nomes e etc. Por quê? Porque houve falhas. É disso que nós estamos falando. Então, essa é uma questão. E eu queria só um segundinho antes de chamarmos os patrocinadores, dizer que, e aqui eu estou fugindo um pouco do tema, mas para o ouvinte em casa, que quando há a volta da agressividade, da violência, se volta em contra do sujeito, aí nós temos o suicídio. Quando a instintividade de morte se volta em contra do sujeito e não em contra de um terceiro, o indivíduo se tira a própria vida, pelos mais diferentes motivos.
Então é quando ele, de alguma forma, esse processo de dissociação, de separação dessa mistura entre vida e morte, vai havendo uma predominância dos aspectos tanáticos, de morte, em contra do próprio sujeito, e ele vai achar um jeito de se matar, se tirar a vida, como consequência desse projeto. E que a morte é silenciosa. O projeto, o processo de morte, as manifestações do instinto de morte, ele é absolutamente silencioso. Ele só faz ruído, isso está descrito assim na obra do Freud, ele só faz ruído quando se manifesta através da vida. Ou seja, quando o indivíduo usa o instinto de vida para se aproximar de alguém e cortar madeira e grita, madeira! Estamos usando uma metáfora aqui, e a árvore tomba. Esse é o ruído, quando na verdade o que está por trás é a morte que cortou, esse instinto destrutivo que cortou a madeira, ou matou a pessoa e tudo mais. Por isso as pessoas que cometem esses crimes todos sempre são por baixo do pano. Existe corrupto que diz, hoje eu roubei $1 milhão. Não, ele rouba por baixo do pano, bem quietinho, silenciosamente. Então a manifestação da morte sempre é por trás do palco, nunca na frente dos holofotes. Nós vamos fazer um breve intervalo para os comerciais. Na volta, então, nós vamos introduzir a questão dessa oscilação. Se nós, enquanto sociedade, a nível global, estamos melhorando, piorando, estamos ficando mais destrutivo, menos destrutivo. A doutora Liz dizia que, tivemos um movimento nas décadas anteriores de crescimento, integração, queda do muro, a União Soviética que se desintegrou, os países tiveram mais liberdade, a União Europeia, os países, as ditaduras caíram, etc, etc. E agora parece que voltamos a arrebentar com tudo de novo. Nós vamos fazer um intervalo no Facebook e já retornamos.